Quero abrir a palavra de Deus, quero te convidar a abrir a palavra. Eu já quero pedir para o pessoal da mídia colocar no primeiro slide. Nós vamos estar ministrando a aula de número 3, falando sobre mordomia e finanças. Mas antes disso, eu quero abrir a palavra de Deus com você. Salmos capítulo 1. Salmos capítulo 1. Se é que Salmos tem capítulo, né? Mas Salmos 1, versículo de número 3. Salmos, Provérbios, Salmos 1. Salmo capítulo 1, verso 3. Amém. Esperar os irmãos ali que estão chegando. Você que nos acompanha pela internet, nós estamos falando sobre mordomia e finanças, já é a aula de número 3. E nós queremos trazer algumas ferramentas importantes ao longo da aula, para que a gente possa usar no dia a dia, aqui, na nossa vida. Amém, queridos? Todos acharam, irmãos? Amém. Diz o seguinte, Salmos 1, verso 3. Pois será como árvore plantada a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e tudo quanto fizer prosperará. Mas eu quero ler antes alguns 2 versículos anteriores. Do versículo 1 ao versículo 3 diz: Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho de pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. Porque esse tal varão será como árvore plantada junto a ribeiros de água, a qual dá o seu fruto na estação própria, e tudo quanto fizer prosperará. Queridos, essa é a instrução de Deus. Você vê que toda árvore que é plantada junto a ribeiros de água, ela sempre está verdinha, ela sempre está cheia de flores, sempre está cheia de folha, e sempre está frutífera. Toda vez que você vê um ribeiro de água, ao lado deles estão plantadas várias árvores, porque elas esticam as raízes para as águas e supre o nutriente, e assim será a vida daquele que está plantado junto ao Senhor. Ribeiro das águas é o próprio Cristo. Quando você está plantado em Jesus, as suas folhas não caem, tudo que você faz prospera. Quando a gente está falando de finanças, é impossível falar de finanças sem falar da palavra de Deus. É tão intrínseco assim, é tão junto as finanças com a palavra de Deus, não tem como andar separado. Eu falei de uma estatística nos dias atrás, aqui, e hoje eu estava ouvindo uma outra estatística. Sempre que a gente está falando da palavra de Deus, é triste as estatísticas que existem. Saiu uma estatística em São Paulo agora, dizendo que maio é o mês das noivas, e agosto é o mês dos divorciados, porque segundo os cartórios, o mês que mais divorcia pessoas é o mês de agosto. Não sei se é porque depois das férias, não sei o que acontece, mas e nessa desses divórcios, foram 47 mil casamentos desse mês de agosto para 57 mil divórcios, ou 54 mil divórcios. E a pesquisa, ela foi mais a fundo, e eles tentaram saber qual foi o motivo, mas lá no divórcio não tem como saber qual foi o motivo da separação. Então,
os agentes dos cartórios, eles relataram que a maioria dos divórcios são por causa das finanças, são por causa de problemas financeiros. Quando eu trouxe essa estatística para vocês aqui na tela, eu estava falando de uma outra situação, e essa agora saiu no estado de São Paulo. É muito triste porque tudo na vida está ligado às finanças, e as finanças, ela tem uma ligação muito forte com a palavra de Deus. Sempre, a metade das parábolas que Jesus fala, a metade das parábolas que ele ministra, ele está falando de finanças. Mais de 2.354, se eu não me engano, versículos na Bíblia está falando de finança. A finança tem uma importância muito grande na vida do cristão. E é difícil a gente falar de evangelho sem esquecer esse lado das finanças. O próprio Jesus, Mateus capítulo 5, verso 23 e 24, ele diz, se você trouxer a sua oferta para o altar, ok? E lembrar que você tem alguma coisa contra o seu irmão, deixa a sua oferta no altar e volta. Porque altar é lugar de comunhão, é lugar de acesso. Altar é onde você acessa o mundo espiritual. Nós somos um ser tridimensional, corpo, alma e espírito, e nós vivemos nas 3 dimensões ao mesmo tempo. Nós vivemos no corpo, que é isso que você está vivendo, é o seu corpo, essa jaqueta. Nós vivemos no campo do intelecto, que é da alma, e nós vivemos no campo espiritual, que é o do espírito. Então, quando Jesus diz, deixa a tua oferta no altar, é porque o altar é um lugar de tanta comunhão com Deus, que você acessa o mundo espiritual, ali através da oferta. E é um lugar assim de tanta comunhão, que Jesus fala, deixa a oferta. E resolve primeiro a sua vida, porque para você acessar o mundo espiritual através da oferta, você tem que estar livre de todas essas outras coisas. O altar não é uma montanha, não é isso aqui, ó. Esse altar não é mais santo do que aí. Isso é no Velho Testamento. Hoje não existe mais isso. Tá, que vamos subir aqui no altar, porque aqui o altar é mais santo. Te falo, hoje não é esse altar que a Bíblia está falando. A Bíblia está falando de um altar muito mais profundo. Estou falando de finanças. Quando Jesus é morto na cruz do Calvário, o véu do templo se rasga de alto a baixo. Os historiadores dizem que o véu do templo tinha 10 centímetros de largura, de maneira que se um touro puxasse de um lado e um touro puxasse do outro, eles não conseguiam rasgar o véu do templo, que separava o santo dos santos, que havia separação entre o santo e o santo dos santos. Mas quando Jesus morre, há um terremoto, e aquele véu se rasga de alto a baixo, e agora você tem acesso ao santo dos santos. Então não é mais esse altar aqui que você está vendo, que é a santidade das santidades, mas o altar que está dentro de você, que você tem acesso livre a Cristo. Então a oferta, o dinheiro, as finanças têm um valor tão profundo e tão grande que você precisa deixar ela primeiro, resolver sua vida pessoal e depois entregar esse sacrifício a Deus para você acessar o mundo espiritual. De tão importante que é que Jesus está falando entre a oferta e o altar. Tá bom? Então nós vamos começar. Eu queria que você colocasse aí para mim, na página 23, por favor. E a gente vai começar a falar um pouquinho. Essas instruções que a gente vai trazer aqui para vocês, até para você que está me assistindo na internet, são instruções muito, muito boas e muito poderosas assim para alinhar a nossa vida financeira, para alinhar a nossa vida como um todo, tá?
A gente está tratando isso dentro da igreja, mas isso serve para todas as pessoas que estão nos assistindo, tanto hoje como qualquer uma outra data que você estiver assistindo nesse canal na internet. Tá bom? Então nós vamos, para a gente começar, como fazer um bom planejamento financeiro. Como estão os seus sonhos que você sonhou o ano passado para esse ano? Então, lembra do que eu falei na aula passada? Todo começo de ano a gente sonha um monte de coisa e a gente coloca até às vezes no papel. E aí eu queria perguntar para você, dos sonhos que você colocou em dezembro do ano passado, no seu papel, como é que estão esses sonhos agora que a gente está no final do ano, em dezembro? Como é que você planejou? O que deu certo? O que não deu certo? O que estava dando bom? O que não deu bom? Aí eu coloquei aqui, você precisa saber e reconhecer onde e como você está financeiramente e fazer um balanço financeiro. A primeira coisa é você saber a realidade da sua vida. Quem não sabe o que quer, não sabe para onde vai. Então você precisa saber o que você quer e você precisa saber como está hoje a sua vida financeira. Eu fiz uma pergunta aqui na aula passada, eu quero fazer essa pergunta de novo para você. Não é para me responder, é só para você responder para você mesmo, tá? Não precisa se manifestar. Se você parasse de trabalhar hoje, com o dinheiro que você tem na sua conta, por quanto tempo você sobreviveria? Pensou aí? Já respondeu, né? Para você? Tá bom. Era só para você fazer uma análise, tá bom? Para você ver como é importante ter uma... Não é ficar juntando dinheiro, mas fazer uma reserva de emergência para situações inesperadas, tá bom? Negocie suas dívidas. Olha só, eu coloquei isso daqui porque a primeira coisa, quando você vai fazer um balanço ou um planejamento financeiro, é limpar seu nome. Porque não adianta você fazer um planejamento financeiro se você continua com o nome sujo. O que acontece quando a gente está com o nome sujo? Principalmente se for cartão de crédito, tá? Juro de cartão de crédito é 10, 11, 12, 13% ao mês. Imagine se você deixa isso durante um ano. Como que vai ficar a sua dívida? Você nunca vai conseguir planejar a sua dívida se você não limpar o seu nome. Então, a primeira coisa que você tem que fazer, limpar o nome. Como que limpa o nome? Ligando, renegociando as suas dívidas. Você precisa... Tem uma estratégia bem legal, que foi essa que eu coloquei aqui, Entre dezembro e janeiro, sempre tem o feirão do Serasa Limpa Nome. O que acontece? Você está com o nome sujo, dessa parte assim, de novembro a janeiro, ou máximo fevereiro, você pelo feirão Serasa Limpa Nome, você consegue um desconto de até 90%. Você já matou a sua dívida ali, entendeu? Planejamento financeiro. Muitas das vezes, a gente quer ficar buscando versículo da Bíblia para tudo, mas também tem essas estratégias aqui para você resolver sua vida. Então, se você está devendo, feirão Serasa Limpa Nome, espera um pouquinho só, até janeiro, que vai aparecer essa opção de limpar o nome com até 90% de desconto. Aí você precisa, vamos lá, você limpou o nome, agora está tudo certo, sabe o que você quer, agora você vai preparar algumas metas, tá bom? Estabeleça metas, alvos para a sua vida, baseados na vontade de Deus. Por quê? Se as suas metas não estiverem de acordo com a palavra de Deus, esse sonho ele não dá para ser compartilhado com Cristo. A Bíblia diz, se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverdes em vós, pedireis o que quiser, em meu nome vos será feito. O sonho
precisa ser compartilhado com Cristo. As suas metas precisam ser as metas de Cristo. Elas precisam andar alinhadas com a palavra de Deus. Você pode aspirar por coisas maiores, mas muitas das coisas precisam estar pautadas na palavra de Deus. Não, isso aqui não tem como encaixar com a palavra de Deus. Não, então essa meta não é de Cristo. Essa meta não é segundo a vontade do Senhor. Então você precisa estabelecer metas e alvos para a sua vida, baseado na vontade de Deus. E aí eu escrevi, não é jogar as coisas e a responsabilidade no colo de Deus. A responsabilidade de tudo isso aqui é sua. Ah, Deus, aí tem gente que quer culpar Deus. Tem gente que ameaça de sair da igreja, ameaça Deus. É como se ele quisesse pegar Deus pela gravata, colocar na parede e falar assim, ó, se o Senhor não me der um emprego, ou se o Senhor não me der mais dinheiro, eu vou sair da igreja. Não. Não é jogar as coisas no colo de Deus. Você precisa ter foco e você precisa ter ação. Tenha controle e você precisa de uma planilha. Eu queria perguntar para vocês. Vocês fazem planilha financeira aqui? Na vida pessoal de vocês? Que bom, gente. Porque sem planilha, não dá. Sabe quando chega ao final do mês e você fala assim, meu Deus, com o que eu gastei? Para onde foi o meu dinheiro? Isso é um símbolo de que você não usa a planilha. Porque se você usar a planilha, você vai saber detalhe por detalhe aonde foi parar o seu dinheiro. Então você precisa criar uma planilha financeira. Passa o próximo aí. Por favor. Passa mais uma. Mais uma. Isso. Eu coloquei uma planilha aqui, mas ela não dá para mostrar mais ou menos para você. Mas eu vou fazer, é bem básico, tá? Você vai pegar o Excel, se você fizer no computador ou no próprio celular. Então, estou falando uma coisa bem básica mesmo. Você vai criar uma planilha de entradas, das suas receitas de entrada, uma planilha de despesas, tá? Uma planilha de lucro e prejuízo e a lucratividade. Ou, para resumir, uma planilha de despesa e uma planilha de receitas. E no final, tem que sobrar. Porque se não sobrar, tem alguma coisa de errado. Aí nós vamos precisar cortar gastos. Tá bom? Então, a partir de hoje, você precisa criar uma planilha financeira. Com os gastos, com as despesas e com os ativos. Tudo na nossa vida está baseado em 2 fatores, tá? Ativo é tudo que entra de recurso para a sua vida. E passivo é tudo que sai. Carro é passivo. Ah, renda... Som. Renda extra. Ativo. iPhone. Se for só para tirar selfie no Instagram, passivo. Se for para você trabalhar, ativo. Então, ativo é só para você entender tudo que entra e passivo, tudo que sai. Agora, se você quer comprar um carro, além do que você já tem, se for para o seu trabalho, é ativo. Se não for, é só despesa e é passivo. Tá bom? Volta uma planilha dessa daqui para mim, por favor. Isso. Aí eu coloquei aqui para vocês terem cuidado com alguns investimentos, porque o ideal é que nós tenhamos fontes de renda, tá bom? Não uma, mas 2, 3, o quanto você puder, de ter fontes de rendas alternativas, para que você possa melhorar, tá, os seus recursos financeiros. Gente, mas toma muito cuidado com isso, tá? Porque na internet está cheio de golpe. Está cheio de coisas dizendo... Está cheio de especialistas dizendo que sabe o que fazer com o seu dinheiro e te falando de promessas mirabolantes. Eu não sei se vocês já caíram nessa ou se foi só eu, tá? Mas ao longo da minha vida eu já caí demais nisso. Surgiu uma empresa nova no mercado agora que te oferece 10% de renda do valor que você investiu. Não tem como, a conta não fecha, é golpe. Ofereceu 8%, não tem como,
é golpe. Agora, se é uma franquia girando dinheiro, rodando dinheiro, você coloca o seu dinheiro, compra uma franquia e aí está te dando 10%, 15%, isso está correto. Mas se for um investimento que você aporta, que você aplica, que está falando assim, ó, a gente coloca aqui, coloca o seu dinheiro aqui que eu te dou 10%. Não cai nessa, irmãos, porque você vai se frustrar. Dentre esses investimentos, os mais corretos, tá? Os que têm fundamento, bolsa de valores, mas não entre por conta própria, não arrisque, não caia em golpe. Promessa de ficar rico de um dia para a noite, não caia nessa, porque você vai perder. Dentre a bolsa de valores, a gente tem lá nos investimentos, tá? A gente tem FIs, que são fundos imobiliários, tá? O que são fundos imobiliários? Você não tem uma casa, você quer receber aluguel, você tem uma quantia de dinheiro, você aplica no fundo imobiliário, ele te rende uma parcela referente ao seu investimento de aluguel. Mas você precisa tomar muito cuidado com isso. E procure um especialista. Ações que estão muito voltadas ao comportamento das empresas, tá bom? CDB, que é cédula de crédito bancário, Tesouro Direto do governo, e mais uma série de outras coisas. Aí eu coloquei aqui embaixo. Não existe dinheiro fácil. Coloque isso na sua mente. Não existe dinheiro fácil. Promessas mirabolantes, irmãos, é pura enganação. Eu estou te falando isso porque eu já caí em tanto golpe. Eu tinha tanto sonho de ficar rico da noite para o dia. E eu caí tanto nesse negócio. Vocês lembram aqui da Telex Free? Alguém lembra da Telex Free ou é só do meu tempo? Gente, eu perdi dinheiro demais naquele negócio. Aí surgiu várias outras coisas, Bebom e tantos outros que foram surgindo de um dia para a noite. E aí aquela promessa, aquele negócio de ganhar dinheiro fácil. E aí foi muita gente. Teve gente que comprou casa, vendeu as suas casas, aplicaram dinheiro lá. Famílias, a única casa que a família tinha, elas venderam e aplicavam o dinheiro. E depois não tinha mais nada. Então, a estrutura familiar, ela é interrompida quando a falta de responsabilidade do sacerdote do lar, que é o homem, entra numas furadas dessa. E aí ele racha a estrutura familiar no meio, por causa de ganância, por causa de avareza, e por causa de tantas outras coisas que a gente já falou na aula passada. Então, tome muito cuidado com isso. Próximo slide, pode passar, por favor. Passa mais um, que nós já falamos desse. Ok, depois que você criou a planilha, já que a gente está falando de investimentos, gente, você precisa criar uma data. Criou a planilha, agora você vai fazer um planner. O seu projeto para 2024, até para esse ano. Presta atenção numa coisa. O nosso cérebro, ele é acostumado com coisa fácil. Amanhã eu faço. Não, o ano que vem eu quero comprar isso, eu quero fazer minha casa, eu quero fazer isso. E você não coloca data. Ou seja, é o seu cérebro viciado que está te sabotando para você, porque ele não quer sacrifício. Se você quer estabelecer uma meta, você precisa colocar data. Não faça uma meta para o ano que vem sem colocar data. É claro que ao longo do ano, você vai colocar datas das suas metas. Ah, eu preciso conquistar uma coisa até mês tal. Coloque. Por quê? Porque quando você coloca data, seu cérebro cria responsabilidade. E criando responsabilidade, ele vai achar mecanismo para você se correr atrás daquilo e na data tal você alcançar o seu objetivo. Isso é tão importante que tudo que eu quis no ano passado para cá, eu escrevi num papel e coloquei dentro da minha carteira. Para quê? Para que você veja isso todo dia. É claro que você não vai colocar na sua geladeira, mas bom seria se você colocasse. Porque todo dia você olhava um objetivo e você falava assim, ó, você vai trabalhar sabendo o porquê você levanta todo dia para trabalhar. Você tem que ter um objetivo.
Você não pode trabalhar só para cumprir expediente. É horrível cair nisso. E por muitas das vezes eu trabalhava e eu não sabia por que eu estava trabalhando. Eu simplesmente estava cumprindo o expediente, olhando no relógio, esperando o expediente acabar, para voltar para casa. Chegava em casa, olhava no relógio, esperando o final de semana acabar, ou chegar, para curtir o final de semana chega, espera o final do mês chega, espera o Natal, e você sempre está na esperança de alguma coisa e não conquista nada. Então coloque uma data nos seus objetivos, porque isso vai mudar a sua vida. Olha, irmãos, eu estou falando de coisas que eu vivi na experiência. Tudo que você coloca data, acontece. Para você ter uma ideia, tá? Eu quero pegar um gancho. Aquela moça ali é minha esposa, Michele Medeiros. A Michele, ela é terapeuta capilar. E teve um dia que essa mulher se posicionou. E ela falou assim, para você que não sabe da história, muita gente sabe. Amor, vai ter um sorteio do curso, o curso custa 7.500. Na época a gente estava sem dinheiro, nós não tínhamos dinheiro. E o curso custa 7.500, nós não temos dinheiro. Mas eu vou chegar lá na igreja, porque o sorteio vai ser 8h15. Tem 26 mil pessoas inscritas para conquistar essa vaga. Para fazer o curso de 7.500. Era a última vaga que estava sobrando. Eu vou chegar lá na igreja, 8h15. Vai acontecer o sorteio, o louvor vai estar cantando. Quando acontecer o sorteio, eu vou ver meu nome chamando. Eu vou te dar um cutucão, você vai ver que eu fui sorteado, eu vou sair e vou para o banheiro. Isso foi o que ela falou. E eu não estava acreditando, eu estava até meio que debochando. E aí, ela se posicionou em fé. E chegou aqui na igreja. Irmãos, parece que a cena se repetiu. 8 horas a equipe de louvor começou a cantar. Mais ou menos 8h15. Michele pegou o celular. Tinha 26 mil pessoas inscritas naquele sorteio. Ela olhou para o celular dela. E daqui a pouco ela fez assim, amor, acabei de ser sorteada. E ela foi para o banheiro chorar. Pensa num posicionamento de fé dessa mulher. As pessoas chegavam no banheiro, achou que eu tinha batido nela. Mas ela estava chorando porque ela se posicionou. Quando você se posiciona em fé no mundo espiritual, parece que as coisas acontecem. Nós sabemos do que nós estamos falando. Quando eu estou falando disso aqui, é porque nós vivemos isso daqui. E isso começou a acontecer, esse curso mudou a vida da Michele. E de lá para cá, Deus tem abençoado tanto a nossa vida. Irmãos, você tem o poder de mudar o caos da sua vida e de mudar a situação. Tem um cientista da NASA, se chama Greg Brader. Esse cientista, eu já falei aqui uma vez, ele pegou um recipiente desse e colocou umas moléculas. E essas moléculas ele tampou e ela ficou desordenada, as moléculas no recipiente. Ele pegou um DNA humano e jogou dentro do recipiente. Na hora que ele jogou o DNA humano dentro do recipiente, as moléculas que estavam desordenadas se alinharam em volta do DNA. Ou seja, biologicamente você tem poder de transformar o caos em algo organizado na sua vida. Você é extensão de Deus, você é imagem e semelhança do Criador. Você tem poder biológico e tem um poder sobrenatural e tem um poder espiritual de mudar a sua vida e a sua história. Pelo amor de Deus, creia nisso. Nós estamos falando de coisa que nós vivemos. E tudo que nós colocamos em fé e no mundo espiritual nós conquistamos, irmãos. Porque Deus é poderoso, Deus simplesmente coloca um catálogo no universo para você e falou assim para você, e fala para você, está a seu alcance. Agora coloca a tua fé em prática para você pegar. Coloque uma data nos teus objetivos. Coloque uma data, porque inacreditavelmente você vai testemunhar, porque depois você me procura e fala isso. Porque eu sei, eu atendo pessoas, empresários na minha empresa, quase que todos os dias eles vão lá e falam, Isaac, como é que eu faço para escalar meu produto? Eu falo, não é o que você faz,
meu querido, que vai mudar a sua vida. É como você faz. Não é o que você faz, mas é como você faz o que você faz. Porque a principal coisa é manter a principal coisa como a principal coisa na sua vida. Então você precisa fazer isso, porque biologicamente você já realinha o caos. Imagine pela fé. Amém, queridos? Parece que eu estou pregando, eu estou dando aula de finanças, gente. Muda, querido, por favor. Aleluia. A importância da declaração, que é o que eu já tinha falado aqui agora há pouco, que a nossa mente, ela é como um jardim. Gente, um jardim, pensa num jardim. A nossa mente é como um jardim. O que acontece no jardim? Se você não cuida do jardim, o mato cresce. Mato cresce, não precisa de sol para mato crescer, não precisa de calor, não precisa de água. Mato é mato, ele vai crescer de qualquer jeito. Mato cresce até naquela esquina, até naquela calçada que está ali, mato cresce. Agora, se você precisar de uma orquídea, de uma rosa, de uma planta exótica, você vai precisar mudar o procedimento do seu jardim. Você vai precisar regar, você vai precisar cuidar, você vai precisar arar a terra, você vai precisar aguar, você vai precisar colocar adubo. Naturalmente, a nossa mente, como não cuidada, é como um capim. Então, negativamente, as pessoas não acreditam que elas são capazes, porque é mato, é jardim, já está no automático. Ah, eu não acredito. Ah, eu não tenho fé. Ah, não, isso aqui não é para mim. Crença de incapacidade, crença limitante. A mente está como um capim, está como um jardim que só tem capim. Mas se você quiser algo extraordinário, comece a mudar o procedimento da sua mente, de como você pensa. Pensou coisas grandes, você vai precisar se esforçar. No mundo da fé, no campo da fé, Romanos 12:2. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e a agradável vontade de Deus. Se quiser transformação, irmão, se você quiser mudança, vai precisar mudar os seus pensamentos, vai precisar transformar a sua mente, e aí você precisa ir para Romanos 12:2, porque não deixe a sua mente como um jardim, que só tem capim não cuidado. Você precisa regar a sua mente. Como é que você rega a mente? Na palavra de Deus. A palavra de Deus é a água que precisa regar a mente do seu jardim. Quando você coloca a mente no campo da fé, querido, o céu é o limite. Quando você tem fé em Deus e se posiciona no mundo espiritual, o céu é o limite. Todas as coisas são possíveis para vocês. No ano de 1959, ou foi 60, o presidente dos Estados Unidos chegou para os cientistas e perguntou assim para eles: como é que a gente faz para chegar na Lua? Os cientistas olhou para ele e falou assim: olha, basta o senhor querer. Eles nunca tinham feito isso. Eles não imaginavam que seriam capazes. Mas os cientistas disseram assim: senhor presidente, se você quiser, nós chegaremos na Lua. E o presidente falou assim: eu quero montar um projeto. E embarcaram na Apolo 13, se eu não me engano, para a Lua, e deu tudo certo. Por causa da fé de um homem. Foi a insatisfação que nos trouxe o telefone, foi a insatisfação que nos trouxe energia elétrica, foi a insatisfação que nos trouxe a luz, foi a insatisfação que nos trouxe a internet, foi a insatisfação. Você precisa ser grato sempre, mas conformado nunca. Sempre você precisa não ser conformado com as suas coisas. Sempre precisam buscar algo a mais. E a insatisfação do mundo atual, ela precisa ser aplicada no campo da fé, para que você receba o extraordinário de Deus. Aí eu coloquei aqui, Provérbios 23:7. Você é o que você pensa. Provérbios 23:7, como o homem imagina em sua mente, assim ele é. Quando você estiver encarando as coisas difíceis, financeiramente falando, você sempre vai repetir essa frase: pode até estar difícil, mas apesar disso,
a minha história vai mudar. A minha história é outra. Eu não aceito isso aqui para mim. Você não pode, queridos, colocar os seus sonhos de uma forma assim tão pequena que você abafe ele por falta de fé. Não abafe o seu sonho, não mate o seu sonho por falta de fé. Sempre que você estiver com falta de fé, de conquistar alguma coisa, você vai dizer assim, está difícil, mas apesar disso eu tenho fé em um Deus que tudo pode e a minha história vai mudar. Tudo que você vê, olha e toca são manifestações de pensamento. Você já imaginou isso? Tudo que você está vendo, esse gasofilácio, só está aqui porque alguém pensou em fazer esse gasofilácio. Esse microfone só é microfone, só transmite isso, porque alguém teve a audácia de pensar além e construir isso. Tudo que você vê, tudo que você toca, tudo que você sente, são manifestações de pensamentos das pessoas. Quer conhecer como uma pessoa pensa? Olha para ela. Quer conhecer como alguém pensa acerca de si mesmo? Ande com ela, observe ela, veja como ela se porta, veja como ela anda, veja como ela se veste. São manifestações de pensamento. Tudo que você vê, toca e sente são manifestações de pensamento. Para você ver o poder da mente, como é. E aí eu coloquei Hebreus 11, que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se vê. Essa frase, irmãos, ela é tão linda, parece que foi escrita hoje, e tão profunda, do escritor aos Hebreus, que ninguém sabe quem é o escritor aos Hebreus, mas é a melhor definição de fé que eu já vi em toda a minha vida. Passa aí, por favor, mais um slide. Quantas horas, pessoal? Por favor. 9? Ok. Sintomas de escravidão financeira. Se você não se planejar, será parceiro da escravidão financeira. Então, para você entender, planejamento financeiro é muito importante. Ok? Olha só. Hábito exagerado de compras. Sintomas de escravidão financeira. Orçamento desequilibrado. Padrão de vida errado. Não importa se você ganha 50 mil. Se você viver um padrão acima do que você ganha, você está num padrão de vida errado. Se você ganhar 10 mil e viver com um padrão de vida acima do que você ganha, você está vivendo num padrão errado. E um padrão errado é um padrão desequilibrado e vai desestruturar a sua família. Não viva num padrão que você não pode. Viva no padrão certo. Emprestar cartão de crédito. Eu coloquei aqui o poder do não. Queridos, não é porque é seu parente. Você precisa aprender a dizer não. Porque se você não disser não, se você não aprender a dizer não, você vai criar uma intriga violenta. Uma certa vez, alguém foi construir uma casa para a gente, e a pessoa falou assim, olha, eu quero uma casa desse jeito, eu queria fazer assim, assim. A pessoa, não, eu não sei fazer essa casa, eu só quero fazer um barracão, que foi lá na nossa primeira casa, um barracão assim, com uma telha só. Eu falei, não, pelo amor de Deus, desse jeito eu não quero. Não, eu quero fazer assim. E aí a pessoa queria fazer porque queria e tal, e era parente e tal. Aí eu falei assim, não, eu não vou fazer com você. E não fiz. E a pessoa ficou com raiva da gente uma semana. Mas passou, e depois todo mundo é amigo, e depois todo mundo come na mesa de todo mundo. Agora, se tivesse feito, teria trago uma frustração muito grande para a gente. Possivelmente a pessoa não teria mais falado com a gente, e eu ia criar um sério problema. Então, aprenda a dizer não. E como é difícil dizer não para parente. E muitas das vezes, o não é algo que cura, tá? Para que você não se prejudique por algo muito maior. Porque depois que ficar a dívida do cartão, não vai ser da pessoa que pediu emprestado. Vai ser para você que vai ter que pagar. Provérbios 27:12, o prudente vê o mal e esconde, mas o simples passa adiante e sofre a pena. Vida espiritual frustrada, sintoma também de escravidão financeira. Aí tem a vergonha da perca de testemunho, e essa é uma das piores vergonhas.
por causa das contas vencidas. Imagine você todo dia ter alguém batendo na sua porta e você perde a credibilidade. Por quê? Porque a sua administração, lembra que eu falei que mordomia é uma administração de um bem que Deus coloca na sua mão para você multiplicar, porque Ele vai pedir conta para você do que entregou para você. Tá bom? Então, a administração financeira é muito importante. Toda escravidão financeira tem uma coisa em comum: atitude de irresponsabilidade. Eu queria ler para você de novo. Toda escravidão financeira tem uma coisa em comum: atitude de irresponsabilidade. Eu queria fazer uma pergunta para vocês, baseado nisso e em outras coisas, tá? Entre o homem e a mulher, quem vocês acham que estão errados no que eu vou perguntar? O homem é bicho burro. Por quê? Ele quer um trem, ele quer uma coisa, vamos supor, custa R$50. Mas o homem é assim, custa R$50, ele paga 100. Porque ele quer, pronto e acabou. O homem é desse jeito. Quando eu falo do homem, não é que isso é 100%, é a maioria, entendeu? Porque senão a pessoa fala, eu não sou assim. Tudo bem. Eu digo assim, é a maioria. A maioria paga até o dobro para ter alguma coisa. Homem é desse jeito. Já a mulher, muito tranquila e caçadora de promoções, a mulher é assim, ó. Ela jamais paga 100 num negócio que custa 50. Ela paga 25. Porque ela caça lugares baratos. Só que ela compra sem precisar. E aí eu pergunto para vocês, e no montante que ela compra caçando promoção, ela gasta mais do que um homem que comprou pelo dobro. Porque ela quer promoção, ela não quer saber, ela quer a placa amarela, promoção, Black Friday. A mulher é mais compulsiva que o homem, tá? Eu estou falando assim de um modo geral, não é que você aí seja, é de um modo geral. Então, quem dos dois está errado? Amém. Como o pessoal que está assistindo na internet não ouviu a Michele por causa do microfone, a Michele disse que a mulher compra porque ela é mais emocional. O homem, sendo mais racional, acaba pagando o dobro. Mas quando eu pergunto para vocês, qual dos dois estão errados? Os dois. Os dois estão errados. Porque faltou administração nos dois sentidos. Porque você precisa cuidar da sua família, você precisa proteger a sua família. E quando você gasta o recurso da sua família por impulso, você acaba se prejudicando. Então, eu tenho amigos que praticamente Mercado Livre chega todo dia. Onde eles trabalham, todo dia tem Mercado Livre. Porque são pessoas que são compulsivas. Né, que compram e precisa tomar muito cuidado com relação a isso. Então, eu fiz essa pergunta mais para uma forma de você pensar. Passa o próximo aí. E aí, a gente precisa tomar cuidado com essas coisas. Eu até coloquei aqui, ó, a atitude de se tornar rico rapidamente. A gente precisa tomar cuidado, tá? Primeiro, loterias e jogos de azar. Então, esse negócio de bolão toda hora, todo dia, é muito preocupante, porque é um vício que vai... É um prazer que você fica jogando, vai colocando ali nos jogos de azar, e daqui a pouco você está no cassino, e o negócio vai ficando viciante, e é assim, ó, ele deixa você ganhar só um pouquinho, para você ir aplicando o seu dinheiro, daqui a pouco você não tem nada. Planos absurdos de investimento, invista 100 e ganhe 100 mil. Por incrível que pareça, tem gente que cai. Provérbios 28:20. O homem fiel será acumulado de bênçãos, mas o que se apressa a enriquecer não passará sem castigo. Qual que é o castigo? É o dano financeiro. Por quê? Porque a pessoa acredita em tudo como um conto de fada. E pensa, irmãos, quando fala de dinheiro, as pessoas caem num golpe muito fácil. É muito fácil enganar as pessoas. Infelizmente,
Eu sei como é que funciona o jogo. As pessoas postam viagens, elas postam lugares sobrenatural, elas postam, alugam carros e postam e um monte de coisa, e eles entregam um plano. Como é que é o nome daquilo que você falou? Aquele planner. Isso. Eles fazem um mapa mental com você, entregam um conto de fada e falam assim, ó, você só precisa investir isso, que você vai ganhar tudo isso. E as pessoas, por ter sonhos alimentados nessas coisas, elas caem e acabam se prejudicando. Então você, cristão, não vai cair nessa. Tá bom? E essa atitude se manifesta em pessoas que compram tudo no crediário, aparentando viver um estilo de vida que elas não podem, que não é verdadeiro. Tá? Então, não compre isso, não faça isso, não compre tudo no crediário, porque você vai se apertar. Sempre avalie os motivos para querer ganhar dinheiro. Provérbios 28, 22. Aquele que tem olhos invejosos corre atrás das riquezas, mas não sabe que há de sobrevir ele, mas não sabe que há de vir sobre ele penúria ou punição. Então a gente precisa tomar cuidado com relação a isso. Pode passar o próximo aí, por favor. Chegou numa parte que eu gosto. Por que Deus quer que a gente prospere? Para suprir a necessidade da nossa família. Essa é uma delas, tá? Então, como é bom você prosperar e abençoar seus pais. Como é bom você prosperar e sair com a sua família, fazer uma viagem com a sua família, abençoar seus filhos. Como é bom a sua família desfrutar de um sonho que você teve, você prosperou e você levou a sua família para aquele nível. Irmãos, isso é muito de Deus. Vocês acreditam que prosperidade é de Deus, gente? Amém? É porque senão, eu fico falando aqui, eu já falei até na aula passada, porque senão dá a entender que Deus mora num barraco e o diabo numa mansão. Porque as riquezas, elas são muito injuriadas no nosso país. Sabe, parece que o brasileiro, ele fala assim, não, eu tenho o direito de ser pobre. E quando você acessa o reino de Deus, é só riqueza. Vai para Apocalipse, as ruas são de ouro, calçadas de cristal. Gente, a fonte de toda a riqueza, ela vem de Deus. A fonte de o que é riqueza? É crescimento. O ser humano, ele está em constante crescimento. A natureza aponta isso. Você planta um caroço de milho, nasce um pé de milho com várias espigas, cada espiga com 500 caroços. A natureza aponta uma evolução para o crescimento, para a riqueza. O seu corpo está crescendo o tempo inteiro. Os seus cabelos crescem, as suas unhas crescem, a sua mão, se você não percebe isso, mas morrem células e nascem células ao mesmo tempo, milhões e milhões de vezes. Nós estamos crescendo o tempo todo, nós somos a extensão de Deus. É por isso que Deus chegou no homem, no jardim do Éden, e disse, crescei e multiplicai, porque Deus é crescimento, prosperidade é riqueza, prosperidade de Deus, Deus é crescimento. Você precisa crer nisso. E isso é uma coisa tão boa, queridos, desde que você adore a Deus em primeiro lugar, e entenda que prosperidade é uma consequência de um estilo de vida que você vive em Deus, e aprendeu uma orientação bíblica, e agora você transborda na sua vida, e na vida da sua família, e na vida das pessoas. Aí é uma riqueza em Deus, tá? E não trocando Deus por riquezas, porque é o que eu mais vejo hoje. A pessoa compra um carro, não quer mais vir para a igreja. Ganhou um pouquinho de dinheiro, comprou um jet ski, não quer vir mais para a igreja. Comprou, não quer saber mais de Deus. Eu só precisava de Deus até certo ponto, agora não preciso mais. Eu estou falando de coisas que eu vi. Infelizmente, as pessoas, se elas soubessem que a fonte está dentro dela, e que ela pode transbordar muito mais, e que isso são apenas bens materiais, ela não faria isso. É por isso que é tão bom servir a Cristo. É por isso que é tão bom ser servo do Senhor. Porque quando você entende o propósito da riqueza, você vai abundar isso na vida de outras pessoas. É por isso que servir a Cristo
é muito bom, porque você entendeu o seu propósito de vida. E que riquezas e bens materiais é só um detalhe. Mas nós precisamos tanto dele que nós estamos falando aqui. Tá bom? Sobre riquezas. Suprir necessidades da família, eu já coloquei. E Deus deseja que a igreja tenha uma infraestrutura necessária para absorver o fluxo de pessoas que virão a Cristo pela pregação do Evangelho. Então, Deus quer que você prospere na sua vida, mas que você transborde aqui na igreja. Aqui você precisa ofertar. Por quê? Porque nós não recebemos dinheiro do governo. Você precisa ofertar não para o pastor, mas você precisa ofertar nesse lugar para que a gente transforme esse lugar de uma maneira tão boa que outras pessoas virão a Cristo. Para investir em projetos como o do Mar. Um projeto financeiro, ela sabe disso. Não é a cesta básica. A cesta básica é apenas para matar a fome das pessoas. Chega lá, você vai ensinar como a pessoa a fazer, a se sustentar, faz um poço artesiano, faz um reservatório de peixe, cria peixe, você ensina a pessoa a pescar, e aí você definitivamente plantou uma semente ali. Não é levar a cesta básica porque a pessoa amanhã está com fome e não adiantou muita coisa. Entendeu? Então, até nisso você tem que elaborar um projeto missionário. Próximo slide. O que é prosperar? Gente, queria perguntar isso para vocês. Bem, você pode pegar uma água para mim? Por favor. Eu queria perguntar para vocês o que é prosperidade para vocês. Vocês podem... Não, se vocês quiserem, pode responder. O que é prosperidade, gente? O que alguém arrisca a dizer? Coisa simples. Crescimento. Eita glória. Quem mais? Como? Aumentar. Multiplicar. Sim. Amém. Gênesis 1:26. É exatamente isso que todos vocês falaram. Prosperidade é crescimento, é aumentar, é crescer. Aí eu já falei com vocês isso aqui agora, a natureza aponta para a prosperidade. E qual dentre vós é o homem que, pedindo-lhe pão, o seu filho lhe dará uma pedra, e pedindo-lhe peixe, lhe dará uma serpente? Se vós, sendo maus, sabeis das coisas boas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que está nos céus dará bens aos que lhe pedirem. Você imagine que a sua prosperidade é da vontade de Deus, queridos. Você já parou para pensar que em você ser próspero, em você ter recurso, em você ter as coisas assim, é da vontade de Deus. É da vontade de Deus que você seja próspero. Um certo doente chegou para Jesus e perguntou: mestre, se quiseres, pode me tornar-me limpo. Ele disse: eu quero, é isso mesmo que eu quero, seja limpo. E na mesma hora ele foi limpo. Então é da vontade de Deus que você prospere. Agora, o conceito de prosperidade, ele pode ser interpretado por várias outras coisas. Mas as que vocês disseram aqui, todas elas estão corretas. Prosperidade é crescimento e é da vontade de Deus que você prospere. Tem mais algum slide aí? Pode passar. E aí, dentro da prosperidade, para nós finalizarmos, o investimento que mais dá retorno, tá? Que é ofertar no reino. Gente, não adianta você investir só em empresa, não adianta você investir em negócios. Eu desconheço alguém que faz isso daqui, e que não cresce muito mais, infinitamente mais. Pessoas que investem no reino e investem em pessoas. Eu tenho algumas experiências de alguns projetos e trabalhos que a gente faz, que quando a gente oferta assim, parece que no outro dia, parece que o rendimento dobra. E eu não sei como é que funciona isso, mas é um campo espiritual
que toda vez que a gente investe na vida de alguém, a empresa, ela como se fosse fatura o dobro ou muito mais do que isso. Então, o investimento que mais dá retorno, ofertar no reino. 1 Samuel 2:30. Aos que me honram, honrarei, porém aos que me desprezam, serão desmerecidos. Aí tem esses investimentos aqui, ó. Ofertar na igreja, que é o que a gente faz, na vida de pessoas necessitadas. Eu queria só falar uma coisa aqui antes de terminar. Com o que você ganhou esse ano? Você já ofertou na vida de alguém? Tipo assim, qualquer coisa esse ano. Dos projetos que você fez, você já chamou alguém no particular esse ano, perguntou como a pessoa estava e falou assim, não, eu vou te ajudar nisso, eu quero compartilhar isso com você. Não, eu quero fazer parte da sua vida, eu quero fazer parte dessa mudança. Você já ofertou na vida de alguém esse ano? Não estou falando de igreja, de oferta não, dessa vez não. Mas na vida de alguém. Você já teve a curiosidade de perguntar para alguém se a pessoa estava com dificuldade e você foi lá e ofertou na vida dessa pessoa? Isso é tão importante, queridos, porque não é Jesus que vai sair lá do céu e vai ofertar na vida da pessoa, depositar na conta da pessoa. Deus usa pessoas como você. E talvez Deus tenha trago você aqui hoje, nessa noite, para dizer para você que você precisa desse ministério, de cuidar de pessoas, de orar, de transbordar na vida das pessoas, mas principalmente de ajudar as pessoas e de ofertar. Em projetos missionários, isso aqui é fantástico, investir em projetos missionários. E em instituições sérias com projetos voltados à área de saúde, educação e reabilitação. Então, muitas das vezes, a pessoa acha que o certo é só ofertar na igreja. Não, esse aí é o certo mesmo, é o dever. Mas tem muita instituição séria, além da igreja, que você pode colaborar. Instituto do Câncer, Médicos Sem Fronteira e tantos outros, irmãos, que levam essa missão tão a sério, que é cuidar de pessoas. Porque a gente acha que, às vezes, a gente está fazendo a vontade de Deus só se estiver pregando o Evangelho. Mas todas as outras pessoas também são de Deus. E se você estiver investido em projetos como esse, com certeza você estará fazendo a vontade de Deus. Então, a próxima aula, pode passar aí, que seria a última, a gente vai falar só sobre colheita. Primeiro a gente falou sobre tantas outras coisas, né? Mas a última aula vai ser especial, e eu queria que você estivesse aqui, na próxima terça-feira, para a gente fechar esse módulo de finanças e mordomia, falando apenas sobre colheita. Tá bom? Eu queria que vocês colocassem de pé, nós vamos estar terminando. Obrigado pela paciência que vocês tiveram, por estar aqui comigo. Espero que eu tenha agregado alguma coisa na sua vida e que Deus possa abençoar. Feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer pelo Senhor ter colocado essas pessoas aqui hoje, Pai, porque o Senhor tem ministrado aos nossos corações que nós precisamos ser mordomos daquilo que o Senhor tem nos entregado. Pai, ensina-nos a administrar os nossos bens, a cuidar da nossa casa, das nossas finanças, para que a nossa família esteja protegida. E assim nós te pedimos e te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos. Vão na paz.